tema de hoje é falar sobre a reversão de anticoagulação no contexto de hemorragia intracraniana, que usa como referência o artigo da UpToDate, que está aqui no slide. As hemorragias intracranianas que levam em consideração é a intraventricular, subdural, a intraparenquimatosa e a hemorragia subaracnoide. Os objetivos que a gente tem quando chega um paciente com hemorragia craniana e que usa anticoagulação devem ser inicialmente esses aqui: conseguir um exame de imagem que faça a constatação do sangramento, pode ser uma tomografia ou uma ressonância, documentar a anticoagulação, qual droga que usou, qual dose que usou, qual foi a última tomada, coletar um laboratório, entrar em contato com a equipe de stroke, avaliação do neurologista e fazer uma história sobre as comorbidades e a história da doença atual do doente. No laboratório, que a gente costuma pedir é o coagulograma básico, com PTT, TAP e NR, um hemograma com contagem de plaquetas. Tempo de trombina e o tempo de coagulação com hecarina são dois exames que a gente geralmente não tem disponível, mas que são úteis no contexto do uso do dabigatran. É importante ver também a função renal e clearance de creatinina, para saber sobre a depuração das drogas, e a função hepática, que também tem relação com o metabolismo das drogas. Aqui uma tabela que mostra como ficariam as alterações laboratoriais de acordo com o uso de cada anticoagulante. O varfarin, por exemplo, ele vai atuar aumentando o TAP, aumentando o PTT, mas principalmente o PTT e o NR. O TAP ele pode ou não ser alterado. Ele não vai ter nenhuma ação na atividade do antifator 10A, que é outro exame que a gente pode pedir. Atividade do antifator 10A. As heparinas, elas vão ter a atividade do antifator 10A aumentada, vão ter o PTT normal e pode ter o TAP da via extrínseca aumentados ou normais. Geralmente a heparina não fracionada ela vai ter o TAP aumentado. Os inibidores diretos da trombina, que é o dabigatran, ele vai aumentar o TAP da via extrínseca, não vai mexer no fator 10A e também geralmente vai ter um aumento do PTT. Lembrar também que ele pode usar aqueles dois exames que a gente não entende, que é o tempo da trombina e o da hecarina, que são os mais sensíveis para ver a atividade do dabigatran. E os inibidores diretos do fator 10A, que é rivaroxaban, o apixaban, eles vão aumentar a atividade do antifator 10A e podem aumentar ou não TAP e o PTT. Se tiver aumentado, ajuda a gente, que diz que o paciente está anticoagulado, mas um TAP e um PTT normal não exclui um estado de anticoagulação no contexto do uso desses remédios, do xarelto, rivaroxaban, etc. Que basicamente, repetição do que foi dito, o varfarin aumentando o PTT e o NR, deixando o NR maior que 1.4. Dabigatran pode aumentar ou não o TAP. Tem o teste da trombina e o teste da hecarina, que são mais sensíveis para o dabigatran. Quando esses dois testes aqui, tempo da trombina e o ECT, estão normais, a gente até não indica o uso de agentes reversores para anticoagulação do dabigatran. Tem também os inibidores diretos do fator 10A, onde a gente dosa a atividade do antifator 10A. Se ele está ativo, indica uma dose da droga de 30 nanogramos por ml. TAP e PTT, como eu já disse, pode se alterar ou não. Heparina não fracionada vai alongar o TAP. Heparina de baixo peso molecular pode ser dosada diretamente. E também pode a gente ter noção da atividade dela através da dosagem da atividade do antifator 10A. Punção lombar é um exame que, no contexto de uma suspeita de hemorragia subaracnoide importante numa imagem normal, ela pode ser necessária ser feita. Aqui no artigo só cita que ela é contraindicada no caso de uma anticoagulação com um INR maior do que 1,5. Aqui em relação a quando reverter a anticoagulação, seria no contexto das hemorragias que a gente citou, no uso de anticoagulante. Uma exceção, a reversão seria um paciente totalmente estável e totalmente assintomático. Tem que tentar reverter o mais rapidamente possível e manter a reversão da anticoagulação por no mínimo 72 horas. Os hematomas eles vão crescer particularmente nas primeiras 24 horas depois do sangramento. É importante também o controle da pressão arterial. Os gols são uma sistólica menor do que 140, na hemorragia intraparenquimatosa, e na hemorragia subaracnoide um alvo de uma sistólica menor do que 160.
um alvo de INR menor do que 1.3, de preferência chegar nesse alvo nas primeiras 24 horas, nas primeiras 4 horas, né? Primeiras 4 horas. Em relação a medidas gerais, é retirar a droga, admitir o paciente de CTI, fazer o controle clínico de pH, eletrólitos, metabolismo, manter esse controle da PA que a gente já falou. Transfusão de plaquetas são necessárias quando a gente tem uma plaquetomia menor do que 100 mil ou quando tem uso de agentes antiplaquetários, como a S-clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Os últimos trials, entretanto, sugerem que essa transfusão de plaquetas não deveria ser feito rotineiramente nos pacientes que usam os antiagregantes plaquetários. Se comparado os dois grupos, que usou e que não usou, o grupo que tem usado o antiplaquetário teve um pior prognóstico. Então, novos dados aí dizem que essa transfusão para uso de antiagregantes plaquetários não deve ser feita. E, especificamente, no uso do fármaco ticagrelor, aí sim que a transfusão de plaquetas não deve ser feita mesmo, porque o ticagrelor é um inibidor reversível do receptor de ADP das plaquetas e a droga vai se ligar às novas plaquetas transfundidas. Então, não usar ticagrelor, não fazer a transfusão no paciente que usa ticagrelor. Agora, falando de agente específico, como é que a gente faz a reversão da anticoagulação, começando com o varfarin. O varfarin é uma droga que vai intervir na carboxilação da vitamina K nos fatores de coagulação dependente da vitamina K, que é o fator 2, 7, 9 e 10. O que a gente usa para fazer a reversão é o complexo protrombínico de primeira escolha, na dose de 1.500 a 2.000 unidades, numa infusão mais lenta de 100 unidades por minuto. Uma opção ao concentrado protrombínico seria transfusão de plasma ou plasma fresco. E a vitamina K a gente sempre tem que fazer também no contexto da reversão da anticoagulação do varfarin. Vitamina K venosa. A gente tem que monitorar o INR e o PTT 30 minutos depois de fazer a droga, 6 horas depois de 24 a 24 horas, aquele alvo de INR menor do que 1.4. Uma correção incorreta de INR leva a uma mortalidade maior do doente. Aqui o Beriplex, que é o complexo protrombínico que a gente tem mais disponível, ele tem na composição dos fatores 2, 7, 9 e 10, proteína C e proteína S. A dose dele varia de acordo com o INR, quanto maior o INR, maior seria a dosagem máxima de 5.000 unidades. Outros complexos protrombínicos que a gente tem, pode ser usado o Bebulin, porém o Bebulin não vai ter o fator 7, a gente complementa o Bebulin com plasma ou com o fator 7 recombinante ativado. E o Feiba, que também tem os fatores 2, 7, 9 e 10, mas não é usado no contexto da anticoagulação pelo varfarin, porque ele tem um efeito protrombótico que a droga tem nesse uso. Em relação ao plasma, também pode ser usado, porém ele vai requerer uma quantidade maior de volume para ser feito e demora um pouco mais de tempo para reverter a anticoagulação. A dose dele seria de 4 unidades, checa o INR. Se não tiver melhorado, pode fazer mais unidades adicionais. Vitamina K sempre tem que ser feita porque a minha vida do Beriplex é curta, aí o efeito dela já vai compensando isso. A dose é de 10 mg endovenoso em infusão lenta em 10 minutos. A gente pode fazer uma nova dose de vitamina K de 10 mg em 12 horas, caso o INR fique maior do que 1.4, e depois a gente repete a dose diariamente. Em relação à reversão do dabigatran, o tempo de uso que a gente considera o paciente anticoagulado com o dabigatran de 3,5 dias desde a dose tomada. A reversão dele é feita com o idarucizumab. O idarucizumab é um anticorpo monoclonal anti-dabigatran e a dose é de 5 gramas em bolas. Idarucizumab é o Praxbinder, o nome comercial dele. Se não tiver o idarucizumab disponível, pode usar o Feiba, 50 a 80 unidades por quilo. Se não tiver Feiba, a gente pode usar o Beriplex. E a gente pode usar o carvão ativado para tentar diminuir a absorção de dabigatran quando a última dose foi feita há 2 horas atrás. Em relação à reversão dos inibidores diretos do fator 10A, que é o apixaban como exemplo, a gente utiliza o Endexanet, que é um reversor dos inibidores do fator 10A, ou a gente pode usar também o Beriplex como opção. A gente também tem um tempo longo para considerar que o paciente saiu da anticoagulação, um tempo de 5 meias vidas para ser depurado.
dependendo do fármaco que for utilizado, né? Cada um tem uma meia-vida diferente. O carvão ativado também pode ser usado no período de até 6 horas depois da ingestão do remédio. O nome comercial do Endexanet é o Ondexia, 200 mg. Reversão de heparina não fracionada. Ela é feita por protamina, numa dose de 50 a 25 mg EV lento, em 10 minutos, dando aí uma média de 1 mg para cada 100 unidades de heparina não fracionada. Protamina tem os riscos de hipotensão, de edema pulmonar, de hipertensão pulmonar e, por ser derivado de esperma de peixe, tem um risco também de gerar anafilaxia. Meia-vida da heparina não fracionada é curto, uma meia-vida de apenas 2 horas. Já a heparina de baixo peso molecular, tem sido sugerido o uso do Endexanet alfa também nessa heparina, porém ainda com dados limitados. A protamina é o agente que a gente costuma usar para a reversão da heparina de baixo peso, na dose de 1 mg de protamina para cada miligrama de anoxaparina. Porém, a protamina é menos efetiva nesse tipo de heparina do que na não fracionada. E por fim, a gente tem o Fundaparinux, que a gente tem uma meia-vida muito longa, de 17 a 21 horas, que tem utilizado o Endexanet para a gente reverter.